Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir o Evangelho do dia e hoje o Evangelho que nós vamos refletir é de João 14, de 1 a 6, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido e preparado-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje nós estamos refletindo, meditando esse trecho do Evangelho de hoje, que traz para nós esse ensinamento de Jesus, que Jesus fala para os seus discípulos, que ele vai primeiro para o céu e quando ele for, ele vai primeiro, tem a missão de preparar um lugar para cada um daqueles e daquelas que forem fiéis, seguidores e seguidoras de Jesus. Então ele vai à frente, disse ele, preparar esse lugar, porque diz ele que na casa do Pai dele, na casa de Deus Pai, tem muitas moradas. Tem morada para todos aqueles e aquelas que viverem a sua fé, testemunharem o nome de Jesus a esse mundo. Então Jesus ele vai com a missão, com a finalidade de preparar esse lugar para nós. E quando, diz ele tiver ido e preparado esse lugar, ele voltará para nos levar com ele, para que aonde ele estiver, diz o Evangelho, nós também possamos estar. E eu sempre gosto de lembrar nesse texto que Jesus, com certeza, ele cumpre com a promessa dele. Jesus nunca vai deixar de cumprir a promessa dele. E eu sempre digo, que se nós um dia não for para o céu, não é por falta de lugar, ou até mesmo porque Jesus esqueceu de nós, ou por falta de lugar. Jesus jamais quebra a promessa. Quem quebra a promessa somos nós. Deus nunca quebra a promessa. E se Ele prometeu que tem lugares para nós, e se Ele prometeu que iria preparar esse lugar para nós, com certeza. Agora é preciso que nós também honremos com o nosso compromisso, com a nossa promessa. Porque não adianta Jesus preparar um lugar para nós, não adianta ter um lugar para nós no céu, mas se nós não nos preparamos, se nós não vivemos em vista de ir para o céu, com certeza nós não vamos. Então, se um dia eu e você não for para o céu, não é porque não tem lugar lá para nós. Se um dia eu e você não for para o céu, não é porque Jesus esqueceu de nós. Ou porque Jesus mentiu para nós, porque Ele quebrou a promessa. Não. Se eu não for para o céu e você não for, talvez seja porque nós vivemos a nossa vida aqui preocupados com tantas outras coisas, mas não nos preocupamos com a nossa salvação. E esse é o grande risco. A gente vive a nossa vida toda aqui correndo atrás de tantas coisas. E às vezes coisas que se nós não cuidamos e nós estamos correndo atrás estão nos distanciando cada vez mais do céu, cada vez mais da salvação. Se a gente principalmente busca coisas às vezes que não são honestas, não são justas, como é que nós podemos ir para o céu? Se nós vivemos uma vida de mentiras, de falsidade, de enganar os outros, de traição, de coisas, maquinação, de querer tirar vantagem em cima dos outros, como é que nós queremos ir para o céu? E se a gente não cuida, às vezes a gente gasta mais de 90% da nossa vida correndo atrás dessas coisas e que não nos levam a nada. E se não cuidamos, a gente vai ainda ser conduzido por isso à condenação. Agora, a pergunta é, quanto tempo nós gastamos da nossa vida para nos preparar para ir para o céu? Quanto tempo você dedica da sua vida na sua oração,
É simples, é só você ver. Quanto tempo você tira para rezar? Se é que você tem tempo para isso. Quanto tempo você tira para ir numa missa, numa celebração no final de semana? Uma vez por semana. E a justificativa às vezes é, não tenho tempo. Quando que você vai ter tempo? Quando que nós vamos tirar tempo para nos preparar para a nossa salvação? Às vezes a gente acha que quando tiramos tempo para rezar, para ir na missa, a gente está tirando tempo para Deus. Não é para Deus, é para minha salvação. Deus não precisa se salvar, quem precisa sou eu. Se você não se preocupa com você, se você não investe em você, se você não está investindo na tua salvação, me desculpe, meu irmão, mas não adianta você depois lamentar porque Deus não vai poder fazer nada com você. Se você não se preocupa, não se valoriza a ponto de você se preparar para a sua salvação, se você se valoriza tão baixo, está se nivelando tão baixo o teu prestígio, o teu valor, que você se contenta apenas com as coisas desse mundo, a tua vida se resume às coisas desse mundo, o que Jesus pode fazer? Então, aqui é uma chamada de atenção para nós. Então, prestemos atenção, porque passa a vida e nós podemos ver, quando vê, já passou. E depois de passar, não tem mais volta, não tem segunda chance, não tem retorno, não tem prorrogação, né? Não tem prorrogação. É o que nós vivemos, é o que nós temos. Se vivemos, vivemos. Se não vivemos, não vamos viver mais. Se nos preparamos, nos preparamos. Se não nos preparamos, não tem mais volta. Então, que nós possamos assim tomar consciência dessa realidade na nossa vida. Então, aproveitemos o tempo que nós temos. Não esqueçamos que o tempo que eu tiro para rezar, o tempo que eu tiro para ir na missa, eu não estou investindo, não é de Deus esse tempo, é meu. Estou tirando tempo para mim me preparar. Estou tirando tempo para mim tomar consciência daquilo que é a vida após a morte. Então, é isso que a gente precisa tomar consciência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.